Olá para todos, muito bom dia, cá estamos nós de regresso, bem-vindos às nossas tradições, de regresso ao Rádio Clube de Passos de Ferreira, que semanalmente nos vai dar a conhecer um pouco mais sobre as pessoas que levam as comunidades onde estão inseridas para a frente, juntando-se em grupos formais ou informais e formando associações, clubes, aglomerados de toda a espécie. A região é Passos de Ferreira, é o Val de Sousa, é você, somos nós. Hoje temos connosco a doutora Patrícia Pinto, vice-presidente da Associação em Movimento, reumatologista e diretora de Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia. Bem-vinda à primeira edição das nossas tradições. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos por estar aqui presente. E a primeira pergunta é esta: há quanto tempo é que existe esta associação e, já agora, como surgiu e quais os objetivos da mesma? Portanto, começo por agradecer, não é, este convite e esta oportunidade. Esta associação em movimento surgiu, é muito recente. Em termos legais, tem sensivelmente um mês de vida, não é? É um bebezinho ainda. Mas em termos de projeto, é um projeto que temos vindo a desenvolver desde o início do ano, final do ano passado, e surgiu exatamente pela necessidade de nós. Surgiu sobretudo pela iniciativa de duas mães, que são mães de dois adolescentes com esta patologia, e de todas as dificuldades às vezes associadas nomeadamente ao ensino que foram surgindo, e portanto da necessidade de nós darmos não só a conhecer a doença, mas também darmos melhor apoio de todo o género social, psicológico, para todas as pessoas com esta patologia. A associação em movimento, portanto, neste momento está numa primeira fase, não é? Numa fase de crescimento, com o objetivo de angariar mais sócios, para que depois possa poder ter mais poder aquisitivo ou poder de difusão da sua mensagem, não é? O principal objetivo. Quantos voluntários tem a associação? Neste momento nós deveremos ter cerca de 100 sócios, não é? Voluntários somos, no fundo, todos, a direção é toda ela voluntária, não é? Não tem nenhum objetivo financeiro com esta associação, não temos nenhum objetivo financeiro, e deveremos ter neste momento cerca de 100 sócios, mas também só começamos no dia 14 a ter os primeiros sócios, porque foi o nosso primeiro evento. De pequenino é que se começa a andar para a frente. Nem seria possível ser de outra maneira, não é? Muito bem, sem dúvida nenhuma. Celebrou-se no passado dia 12 de maio o dia da encefalomielite miálgica. Quer-nos falar um bocadinho sobre a doença em si, não é? Sim. Eu penso que isso também é muito importante. Esta patologia é uma doença que, apesar de com esta denominação, encefalomielite miálgica, seja ainda seja pouco conhecida e pouco difundida em Portugal e no mundo inteiro. Portugal não é diferente, nomeadamente mesmo nos nossos meios, nos profissionais de saúde, ainda é bastante desconhecida, mas é uma doença que nós consideramos uma doença muito debilitante, muito incapacitante, e que pode, nas percentagens que estão conhecidas, na sua prevalência, ela pode ser de até 1%. Portanto, estes são os números dos americanos, que são eles que têm estes dados publicados, mas os ingleses também já têm alguma publicação feita em termos epidemiológicos, e os valores são em tudo muito semelhantes. O que significa que, se é 1%, vamos ter muitos doentes em Portugal que não têm esse mesmo diagnóstico. O diagnóstico é um diagnóstico que muitas vezes pode ser desafiante, no sentido em que o principal sintoma ou a principal manifestação é a fadiga. É um cansaço fácil, que é um cansaço que não melhora com o repouso, que é o habitual, que todos nós sentimos cansaço ou fadiga, mas habitualmente melhora com o repouso, com as férias, com no fundo um diminuir das nossas atividades. Isto não acontece na encefalomielite miálgica. É uma fadiga que se instala com muito pouca atividade ou quase nenhuma, e que depois se associa com outros sintomas, e estes sintomas podem ser muito variados. Podem ser desde os sintomas reumatológicos, e por isso é que os reumatologistas acabam por estar muito nesta linha da frente, porque uma das manifestações associadas são as dores musculares e as dores articulares, e portanto acabamos muitas vezes por ver estes doentes por essas razões. Depois podem ter outros sintomas
sintomas mais do foro psicológico cognitivo, com a associação com a depressão, com a ansiedade. Depois outros sintomas do foro também neurológico, doentes que vão ter associado dores de cabeça, sintomas respiratórios, uma dispneia, uma falta de ar, de instalação assim rápida e sem que haja propriamente um fator a desencadear, alterações do ritmo cardíaco. Portanto, são muitas variados, sendo que de base todos os doentes vão ter esta presença da fadiga e deste cansaço. Esta doença, habitualmente, o seu pico de aparecimento será entre os 20 e os 40 anos, o que não significa que não vamos ter doentes em todas as faixas etárias, das crianças, adolescentes, adultos e adultos jovens e depois pessoas com mais idade. Não só porque muitas vezes o diagnóstico é retardado e, portanto, as pessoas podem ter muitos anos a doença sem que ela seja diagnosticada, como também vamos ter até diagnósticos mais precoces, mas diagnósticos errados, isto é, de pessoas que têm outros diagnósticos, e isso é que é importante. É muito importante diagnosticar a doença e estabelecer os diagnósticos diferenciais. No momento atual há 2 diagnósticos diferenciais que devemos pensar sempre, que são, o primeiro, um deles é o quadro da fibromialgia, que dá dores musculares, que dá dores articulares, dores no todo o corpo e que também pode dar fadiga, mas que tem outras manifestações que nos fazem, no fundo, pensar nesta patologia e não na encefalomielite miálgica. E depois desta pandemia que tivemos nos últimos anos, e que apesar dela já estar resolvida, ainda continuamos a ter doentes que têm novamente infecção Covid, tivemos aquilo que é conhecido como o longo Covid. O longo Covid são doentes que têm manifestações muito semelhantes clínicas em relação à encefalomielite miálgica, mas que depois vão ter algumas diferenças em termos de manifestação. Isto para falar, porque que falamos do Covid? Porque de facto as infecções víricas parecem ser um fator desencadeador, isto é, não especificamente o SARS-CoV-2, que é o agente da infecção Covid, mas o vírus Epstein-Barr está associado a uma percentagem significativa de doentes que depois desenvolvem esta patologia, mas não é a única causa, porque na realidade vamos também encontrar alterações do foro imunológico, portanto, daí que ela neste momento se classifique encefalomielite. Mielite implica um processo quase de inflamação e de agressão. Depois temos a presença também de algumas alterações genéticas, temos alterações mesmo nos exames que vamos fazer, no estudo analítico, nas ressonâncias cerebrais, mas ainda sem um grande desenvolvimento e um desenvolvimento uniforme. Isto também vem a propósito de que esta doença, muitos anos, a investigação que foi feita era muito básica, muito pouco havia muito pouco aprofundada, exatamente, muito obrigada, mas na realidade com a infecção Covid agora temos muito mais linhas de desenvolvimento, temos alguns fármacos que já estão a ser testados e que irão provavelmente poder ser uma oportunidade de tratamento. A pandemia não trouxe só coisas más, também acabou por, em algumas situações, por trazer mais investigação, mais interesse, mais difusão. Em Portugal ainda estamos um bocadinho atrasados em relação a isso. É preciso, e esse é um dos nossos principais objetivos, não é? É não só ajudar os doentes, mas também promover o conhecimento e, portanto, difundir o conhecimento aos profissionais de saúde e também a todas as entidades que no fundo regulam o trabalho, regulam a educação, regulam a saúde, para estarem mais atentos a esta patologia e de que forma é que nós podemos ajudar mais do ponto de vista pessoal e do ponto de vista social, não é? E essa é a nossa grande missão neste Digamos momento. Que está interligado, não é? Está tudo interligado, obviamente. Exatamente. Não sei se me já falou, portanto, algum tratamento que se possa fazer? Exatamente. O tratamento, nós não temos nenhum tratamento médico, isto é, nenhum tratamento farmacológico. A medicina convencional é muito baseada na farmacologia, nos fármacos, não é? E com isso vamos resolvendo a maior parte das situações. Para esta especificamente, nós não temos nenhum tratamento, diz assim, este é o comprimido que vai tratar esta patologia. Temos que tratar todas estas manifestações que eu falei, não é? Portanto, as manifestações, a dor articular, a dor muscular, de certa forma também favorecer que haja a redução da fadiga, e aí temos algumas vitaminas, algumas substâncias que podem também dar ajuda nesse sentido, mas depois o tratamento passa muito pela multidisciplinaridade, portanto,
precisamos de apoio da psicologia, precisamos de apoio da psiquiatria se houver a tratar um quadro depressivo, uma situação ansiosa, precisamos do apoio da nutrição, precisamos do apoio da medicina física e reabilitação e, sobretudo, precisamos de grande apoio dos nossos médicos de família para fazerem o diagnóstico e o diagnóstico diferencial e a referenciação precoce destes doentes para que, mesmo que não se possa dar um tratamento farmacológico, se possa tranquilizar o doente, se possa dizer, ou tranquilizar no sentido em que a senhora ou o senhor tem uma patologia, nós temos esta doença, não temos propriamente uma forma de a tratar, mas não é porque a senhora é preguiçosa ou o senhor é preguiçoso e gosta de estar todo dia na cama, é porque de facto não consegue. Ou então, nos nossos jovens, eles não vão à escola, não é porque eles não tenham vontade, porque eles não vão à escola, mas também não sociabilizam e, portanto, um adolescente que não sociabiliza é antinatural. Portanto, se eles não conseguem ir à escola, a escola tem que vir até eles e isso também tem que haver esta colaboração. E é verdade que nós, num dos nossos jovens, tivemos um apoio espetacular da escola, num dos outros foi mais complicado, é difícil passar essa mensagem e às vezes mesmo até dentro da família há a sensação, não é? Mesmo sendo pai e mãe e os nossos filhos no fundo são o nosso foco de preocupação, nem sempre nós percebemos que aquilo que os nossos filhos têm é uma doença efetivamente. Pensam pode ser uma simulação, pode ser um quadro. Vários fatores, não é? Exatamente. Vários fatores que é preciso nós também. O facto de nós dizermos isto enquadra-se nesta patologia não é tranquilizador, mas ao mesmo tempo é, porque não se enquadra numa doença psiquiátrica, numa doença neurológica, numa perturbação que não seja efetivamente ter uma patologia que tem que ser diagnosticada e tentamos tratar da melhor forma que temos, do que temos disponível neste momento. E como falou há pouco no determinado medicamento que se possa dar para colmatar um pouco a fadiga, a situação, mas acaba por também chegar a um ponto e não ter efeito. Sim, nós não temos não há nenhum medicamento para a fadiga, não é? Claro, ou fadiga. Temos é sobretudo que explicar que estes doentes pioram com o exercício, por exemplo, enquanto que quando nós temos uma pessoa com muita fadiga, com aquilo que agora vulgarmente muitas vezes até chamam do burnout, não é? Que é tão comum, exato, que é uma fadiga mental e um cansaço mental, o que nós favorecemos é que a pessoa sociabilize, faça exercício, melhore no fundo a sua ponha parte. A cabeça a exatamente, mexer. E ponha a cabeça e o corpo a mexer. Nestas situações não podemos fazer isto porque sabemos que ao promovermos um plano de exercício aeróbico vamos causar mais dano a estes doentes e, portanto, os doentes, em vez de melhorar, vão ficar completamente extenuados e, portanto, esta informação é muito importante. Depois, o que é que nós ouvimos? Eu comecei a fazer exercício, comecei a ir ao ginásio e depois eu já nem conseguia fazer nada. Portanto, é esta dualidade que é importante. Se em algumas patologias devemos favorecer o exercício aeróbico e o exercício com uma grande exigência do ponto de vista físico, não é? E até mesmo hormonal, noutras situações temos que poderá fazer-se uma atividade física, mas tem que ser uma atividade moderada, monitorizada, para que não seja um fator de agravamento. E, portanto, é esta dualidade que nós também temos de ter o conhecimento, senão vamos dar uma informação errada. Muito bem, vamos agora fazer aqui um breve intervalo nas nossas tradições, na sua primeira edição, o regresso ao Rádio Clube Paço Ferreira. Daqui a pouco voltaremos e vamos contar consigo. Até já, não sai daí. Mais uma vez, muito bom dia, bem-vindos. Estamos na segunda parte das nossas tradições, no seu primeiro programa aqui na Rádio Clube Paço Ferreira. Connosco a doutora Patrícia Pinto, vice-presidente da Associação Em Movimento. Continuamos a falar, mais uma vez, muito bom dia. Bom dia. E vamos então falar um bocadinho sobre o que se passou no dia 14 de maio, precisamente no Parque Urbano de Paço Ferreira. Para aquelas pessoas que não conseguiram ou não estiveram presentes, fala-nos um pouco das atividades organizadas e também dos objetivos. Pois, no dia 14 foi o dia em que nós quisemos, no fundo,
foi a primeira iniciativa para o público da Em Movimento, e no fundo era celebrar o Dia Mundial da Encefalomielite Miálgica, que se celebrou no dia 12 de maio. E ao longo do mês de maio nós vamos ter vários eventos e várias, no fundo, tentativas de difusão da nossa mensagem como associação. Então, no dia 14 de maio, portanto, reunimos um grupo no Parque Urbano de Passos Ferreira, um sítio muito aprazível, muito bonito, aqui da vossa cidade, e este evento dividiu-se em 3 momentos, assim, se eu posso assim fazer essa divisão. Numa primeira fase, ou logo no início da manhã, com o grupo de trilheiros e amigos de Passos Ferreira que quiseram colaborar com a associação, fizemos um passeio no parque. E, portanto, eles no Parque Urbano foram sensivelmente, eu não sei exatamente com precisão quantos quilómetros foram, mas foi bastante longo, teve a duração de 1 hora, com a participação de mais de 100 pessoas, não só os trilheiros, como também as pessoas que também quiseram vir participar nessa mesma corrida, e ao mesmo tempo também colaborar com a Em Movimento na sua difusão e tornando-se depois também sócios aqueles que assim o desejaram. Depois num segundo momento, eu e a Presidente da Associação, a enfermeira Manuela, fizemos no fundo, falamos dos nossos objetivos como associação, que são, sobretudo, apoiar os nossos doentes, não só no diagnóstico, mas também depois apoiá-los do ponto de vista profissional, social, educacional, não é? Essa é a nossa primeira missão. E depois também a nossa missão, e isso também precisamos da ajuda de termos mais sócios, de difundirmos para todos os meios de comunicação, para os profissionais de saúde, para as entidades reguladoras, a mensagem da nossa associação e desta doença, no fundo, torná-la mais conhecida, porque sendo mais conhecida também vamos poder ajudar mais os doentes nesse sentido. E esse foi o segundo momento. E depois, no terceiro momento, tivemos uma aula de yoga também junto à Casa da Eira. Já é um local onde se faz aulas de yoga ao fim de semana, com a professora Alda, que é uma professora de yoga também aqui de Passos de Ferreira, e portanto tivemos também uma aula de yoga com música, e que no fundo foi o culminar desta manhã, deste primeiro evento Em Movimento. Acredito que esteve lá muita gente. Sim, estivemos, eu não sei exatamente o número com precisão, mas conseguimos já ter mais sócios nesse dia. Penso que foram 30 a 40 pessoas que se inscreveram como nossas sócias, e depois tivemos mais de 100 pessoas, quer na aula de yoga, quer na caminhada. Foi muito interessante porque depois nós tínhamos uns balões alusivos às nossas cores, não é? Da Associação Em Movimento, e depois tentamos também ir esclarecendo as pessoas que passavam, mas que não quiseram nem participar na caminhada, nem participar na aula de yoga, porque também era o seu dia de lazer e queriam passear, não é? Fiquei com a noção de que este é quase o vosso parque da cidade, não é? E que, portanto, acaba por ser um sítio ao domingo, e num dia de sol como estava, quente, é um sítio para passear com as crianças, para passear com os animais. Foi muito interessante. Portanto, não só as pessoas que estiveram, mas também as pessoas que passaram, que nós distribuímos uns panfletos que a Câmara Municipal de Passos Ferreira teve a amabilidade também de nos fazer. Também esteve presente um dos vereadores da Câmara Municipal a conversar connosco. Também foi muito disponível, não só porque de certa forma permitiram que se fizesse este evento naquele local, como também prestigiaram com a sua presença. E também é muito bom nós chegarmos, porque de um presidente de Câmara chegamos aos outros, e de um médico chegamos aos outros, e isso é muito importante. De um médico de família chegamos a um centro de saúde, a uma SF, que é o nosso objetivo, é principalmente esse. Digamos que foi mais uma forma de elucidar as pessoas para esta doença. Exatamente. Que sim. anda por aí. Em relação à Associação Em Movimento, como é que as pessoas podem tornar sócias? A forma mais fácil de se tornar sócias é através do nosso site. Tem a ficha de inscrição, e no nosso site, que não sei, posso divulgar o seu site, é www.em-movimento.pt, e no nosso site tem de facto a ficha de inscrição, como também nós reunimos
informação científica que vamos publicando, as iniciativas que vamos desenvolver, e com neste momento com a abertura da nossa conta bancária, não só as pessoas podem colaborar como sócias, não é? E temos vários tipos de sócios, mas sendo que para ser sócio tem uma cota de inscrição de 5 euros e depois 10 euros a título anual, como também podem fazer donativos, podem fazer, creio que até já podem fazer agora nos IRS, no fundo atribuir à associação. Obviamente que as associações, para se tornarem com uma entidade de utilidade pública, tem que ter um tempo e um número de sócios, mas lá iremos chegar, certamente. E com certeza já deu toque em relação ao Facebook também, o Facebook, sim, Instagram, sim, todas as redes sociais, todas as plataformas estão disponíveis em relação à E-Movimento, sim. E em qualquer dúvida, em qualquer instante, também tem um contacto onde podem. Sim, temos podem um ligar, contacto telefónico já num agora período, pode dizer. Não sei, de cor. Não sabe, mas não entra. Também vão ao site. Também vão ao site, não sei assim de cor o número de telefone, mas também pode ser. E este telefone até pode ser uma forma de também pedirem ajuda, isto é, no sentido que nós tentaremos, não fazendo uma consulta, que ainda não temos isso protocolado nesse sentido, podemos fazer um encaminhamento, uma orientação, falar com o médico que está responsável desse doente e tentar também esclarecer, de certa forma orientar para qual será a especialidade que essa pessoa que tem essas queixas deve ser observada e, no fundo, também darmos alguma tranquilidade e ajudarmos no diagnóstico diferencial. É esse também o nosso objetivo. Obviamente que temos as limitações de ainda sermos poucos, mas à medida que a associação vai tendo mais sócios, mais pessoas a participarem, mais voluntários, iremos desenvolver muito mais iniciativas em todo o país. Portanto, e acredito que depois de ouvirem também o que estamos aqui a passar aqui na rádio, também vão ter mais uma noção e mais, digamos, uma... É muito importante todas estas formas de comunicação, não é? Que nós temos, a comunicação escrita, a comunicação oral, a rádio, a televisão, são formas de nós chegarmos a uma maior quantidade de pessoas que se identificam com as queixas que eu já disse anteriormente e que precisam de ajuda. Esse é o nosso principal objetivo. Não sei se sabe, assim, de repente, para um próximo evento que possa surgir. Nós agora, durante o mês de maio, temos vários eventos em congressos, em reuniões científicas, e teremos... eu penso que em setembro iremos fazer outro evento semelhante ao que fizemos em Passos de Ferreira, mas noutra localidade, aqui pode ser nesta região, pode ser no Porto, mas no momento atual os nossos eventos que vamos ter, esta semana não temos, mas para a semana já temos eventos em participações em reuniões científicas, no fundo para também passar a nossa mensagem para outros profissionais de saúde, outras especialidades. Esse será também o nosso foco. Em termos para a população em geral, provavelmente só no segundo semestre é que iremos fazer outro evento e obviamente que para o ano iremos celebrar certamente também durante todo o mês de maio esta patologia. Muito bem, alguma dúvida é só contactar a Associação E-Movimento através do site, como disse a doutora muito bem, e também do Facebook e do Instagram. Entretanto, estamos quase a terminar, foi um gosto tê-la por cá, as nossas tradições, também inaugurar o regresso das nossas tradições. Doutora Patrícia, já agora uma mensagem quero deixar ficar aqui a todos aqueles que nos estão a ouvir. A mensagem não devemos procurar ajuda quando precisamos e as pessoas a quem nós devemos dirigir quando temos uma queixa médica, não é? Ou uma queixa do nosso foro clínico é aos profissionais de saúde e não devemos ficar-nos pela primeira informação que nos dão, isto é, a minha mensagem final é: a encefalomielite miálgica é uma doença debilitante, mas se todos nós contribuirmos para que ela seja mais conhecida, vamos poder ajudar mais estes nossos doentes. Portanto, se a pessoa se identifica com estes sintomas, deve procurar ajuda, deve procurar um médico de família, insistir com o mesmo e depois procurar outras estruturas que possam também ajudar. A associação é uma delas, e essa é a nossa principal missão: ajudar aquelas pessoas que neste momento nem sabem que têm o diagnóstico, aquelas que têm o diagnóstico e que não estão a ter nenhum tipo de suporte, e aquelas que pensam ter o diagnóstico mas não têm a certeza do mesmo. Muito bem, muito obrigado. Já agora muito haveria para dizer muito mais, mas ficamos por aqui, ficou com o essencial, digamos assim, e quero agradecer à doutora Patrícia Pinto
por estar aqui connosco, um agradecimento e já agora felicidades para a vida pessoal e também profissional. Muito obrigada. Nós aqui Muito agradecemos, foi assim, terminamos a primeira edição das nossas tradições, estaremos de regresso na próxima semana, pode sempre ouvir ao sábado das 10 às 11 e ao domingo das 11 ao meio-dia. Um abraço e até para a semana. As nossas tradições, na Rádio Clube, ao sábado das 10 às 11 e ao domingo das 11 ao meio-dia. A região é Passos de Ferreira, é o Val de Sousa, é você, somos nós. As nossas tradições. Esta semana, em destaque, a Associação em Movimento. Patrocínio. Apaixone-se pelo mundo saboroso e refrescante do chá. O autêntico sabor e cremosidade de um chocolate quente. Experiências únicas que fidelizam os seus clientes. Iberian Cafés. Levamos até si o melhor café do mundo. Representamos a marca Tupinamba. Além de café para hotelaria, comercializamos também café em cápsulas para uso doméstico. Assistência técnica 24 horas por dia e entrega dos nossos produtos ao domicílio. Iberian Cafés. Rua de Rebolo, 202, Meixo Mil, Passos de Ferreira. Vamos ao encontro dos seus gostos.